Qual é o seu chamado? Para que Deus te escolheu? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Deus te chamou para quê? Qual é a sua função? É de profeta, pastor, missionário, ou até mesmo evangelista? Para que Deus te chamou? Porque nós vemos que Deus tem chamado muitas pessoas para uma função, para um propósito, para um chamado. E as pessoas têm recuado do chamado de Deus para procurar o propósito e o chamado do homem. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? A Bíblia nos fala de um homem por nome de Moisés que viveu 40 anos no Egito e ele não tinha propósito e nem chamado. Porque Moisés era um homem que foi criado nas leis egípcias, sem conhecimento cristão, sem saber as promessas que Deus tinha na sua vida. Então foi preciso que Deus tirasse Moisés do Egito e fizesse Moisés passear e andar no deserto até chegar à terra de Midian, para que Moisés vivesse 40 anos na terra de Midian para aprender qual era o chamado de Deus para a sua vida. E nesse intervalo Moisés casou, Moisés teve filhos. E lá na terra de Midian, Moisés aprendeu a ser um pastor de ovelha. Porque Moisés ainda não sabia qual era o propósito de Deus na sua vida. Quando Moisés inteira 80 anos de idade, aí Deus disse: você agora está pronto, Moisés. Agora vá até no Egito, liberta o meu povo, porque te darei mais 40 anos para você permear, anunciar, ensinar o meu povo aquilo que você aprendeu na terra de Midian durante 40 anos. Então observe que precisou de Moisés aprender durante 40 anos em Midian e conhecer qual era o seu chamado para ensinar. Então 40 anos Moisés viveu no Egito sem sabedoria de Deus, mas com a sabedoria humana. Deus rejeita a sabedoria de Moisés e leva Moisés para andar sobre o Egito, ou seja, sobre o deserto, durante 40 anos na terra de Midian. E ali ele aprendeu como pastorear ovelha, para depois estar preparado para andar com o povo de Israel durante 40 anos no deserto, ensinando as leis de Deus. Hoje existem muitas pessoas que se fazem pastor, se fazem evangelistas, se fazem missionários, se fazem presbíteros, mas não tem nenhuma preparação. Aceita Jesus hoje, amanhã já derrama o óleo de evangelista. Aceita Jesus hoje, amanhã já derrama o óleo de pastor. Aceita Jesus hoje, amanhã já derrama o óleo de missionário, missionária. Mas não teve uma preparação. Moisés só começou a sua função de pastor quando ele tinha 80 anos de idade. Aí ele estava preparado para arrebanhar o povo de Deus. Então por isso que muitas das vezes as igrejas estão perecendo, as ovelhas estão perecendo, o povo está perecendo. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm o chamado e ela quer cumprir um chamado que não é dela. Pastores fazendo ovelhas despreparadas, de diácono, de presbítero, de evangelista, de missionário, de pastores, e a obra de Deus só vai perecendo e corrompendo com adultério, com a prostituição, com a fornicação, com a vaidade, com todo tipo de imoralidade e pecado, porque as pessoas que estão em cima do altar são pessoas despreparadas, desqualificadas e não está pronta de fazer a obra de Deus e leva de qualquer maneira. Tem que haver uma preparação. Moisés precisou ficar 40 anos na terra de Midian para depois começar a cumprir o chamado de Deus na sua vida. Então analise bem, pastor, analise bem, você, crente, cristão, e pergunte a Deus qual é o seu chamado e se você está preparado para essa função
Porque tem função que foi Deus que te colocou, mas tem outra que foi o homem que te pôs. Então medite no que Deus está falando com você. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus te dará sabedoria e orientação de tudo que está sendo dito aqui nessa tarde. Deus abençoe, fique na paz.